Mas Davi não precisa daquela melhor armadura para guerrear, sabe? Porque Salmo 28, uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. As armas não são carnais, sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Quais são as fortalezas hoje que estão ao redor da tua vida? Elas precisam cair por terra. Para de batalhar na carne, meu irmão. Para de ver essa luta como uma luta tua contra o outro. Não adianta você falar obedeci totalmente. Obediência parcial é desobediência total. Dá todo mês de abril em temas, subtemas com mais objetividade. E eu quero então, a partir de agora, falar com os irmãos do que é ter sabedoria na pressão. Nós estamos vivendo um caldeirão, ninguém tem tempo para nada, as dificuldades, e como a gente lidar com os desafios, a vida corrida e tudo que envolve a nosso ser. É uma pressão enorme. Você sabe como lidar com isso? Você tem sabedoria? Um mês de abril todinho, um mês de maio, nós vamos falar de sabedoria nos relacionamentos. E depois nós vamos falar de sabedoria para investir. Nós vamos falar de sabedorias todo o ano com subtemas específicos. E separei agora, então, um personagem bíblico e um texto que muito fala o meu coração, porque ele foi um grande rei. Ele foi um homem que tinha tudo para dar certo. Ele era um homem rico. Pensa num homem bonitão. A Bíblia fala que ele era bonitão. Alguns já estão olhando assim. Eu acho interessante, a gente fala bonitão para a igreja, alguns homens assim no banco se ajeitam e estufa o peito. Acho curioso esse comportamento. Assim. Fala assim, ele é bonitão. Alguns homens já fazem assim, ó. Glória a Deus, irmãos. Bom essa autoestima aí. Esse rei, ele começa bem, ele tinha tudo para dar certo. Esse homem, ele começa até de uma forma humilde. Mas quando começa a vir as pressões, ele começa a se perder. Ele não consegue lidar bem com pressão. Eu queria falar a respeito do primeiro rei de Israel. Abra a palavra de Deus. E nós vamos então em 1 Samuel 13. Vamos falar um pouquinho sobre Saul. Primeira Samuel 13, do verso 8 ao verso de número 14. E o tema da reflexão é sabedoria diante das pressões. Enquanto alguns estão tentando abrir a Bíblia, você que está em casa pode preparar os elementos da ceia. Tão logo nós terminemos de refletir sobre a palavra de Deus, nós celebraremos a mesa do Senhor. Então prepare os elementos, você que está em casa aí, esteja conosco. Vamos lá, 1 Samuel 13, de 8 a 14. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e oferecerei o holocausto. Mas, mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul saiu ao seu encontro para saudar. Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micmais, e disse comigo, agora, pois, descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, gravem isso, irmãos, e forçado pelas circunstâncias, pressão.
na pressão. Ele fala assim, ó, agora, diante de tudo que eu estou vivendo, eu na pressão ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e que já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Vamos orar? Pai, tua palavra tem poder, não é a palavra do pastor Anderson Maciel, mas é a palavra do trono da tua graça, que diminua eu, que o Senhor cresça, gere cura, gere libertação e gere salvação no nome do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Me chama a atenção o texto, irmãos. Já a partir do verso 14, quando vem uma sentença para um homem que não soube lidar com a pressão. E me permita, preliminarmente, tentar fazer você refletir a importância que tem esse texto na vida de Saul e de Davi, porque o texto fala assim: não vai subsistir o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e que já ordenou que seja príncipe sobre o seu. O Senhor já fez, o Senhor já ordenou. Só que quando você vai para 1 Samuel, lendo os capítulos 13 e 15, você vai perceber que no segundo ano do reinado de Saul, o Senhor já o rejeitou. Saul governou durante quanto tempo? 40 anos. Isso é bom de matemática, eu fugi dessa aula. No segundo ano ele fora rejeitado. Então ele ficou ainda como rei 38 anos, apesar de ter sido rejeitado. Só que no momento em que fala que o Senhor tirou o teu reino e que o Senhor ordenou que seja príncipe sobre o teu povo, porque você não guardou, e fala que o Senhor já buscou para si um homem, quem foi o substituto de Saul? Davi. E Davi então começa a reinar com que idade? Com que idade, irmãos? 30 anos. Igual Jesus começou o ministério. Então, se você é bom de conta, quando esse texto for escrito, para o nosso ensino for escrito, quando Saul fora rejeitado, que o Senhor está dizendo: eu ordenei um para que seja príncipe, Davi sequer existia. Ele não existia. Ambos ficaram 40 anos, foram ordenados pelo mesmo homem. Mas a vida de Saul me chama a atenção diante de tudo que o Senhor preparou para a vida dele, porque Deus mudou o coração de Saul. Em 1 Samuel 10, o verso de número 6, vem dizendo que quando o Senhor se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos esses sinais se cumpriram naquele dia, ou seja, o coração de Saul fora transformado logo no início do seu ministério, do seu chamado. Esse homem tinha tudo para dar certo, mas por que é que em determinado momento, diante das circunstâncias, diante da pressão, ele está dizendo: eu fiquei 7 dias esperando conforme havia sido ordenado, mas Samuel, tu não chega, e está o meu oponente cada vez mais manifestando que vai nos engolir. E se você for ler depois a palavra de Deus mais a miúde, fazendo uma reflexão mais profunda, você vai perceber que Israel não tinha nada de poder bélico, enquanto que os filisteus tinham muita coisa. Eles não tinham nem ferreiro para construir, na verdade, espadas que pudessem lutar. Era um exército que dependia completamente da direção e da ação de Deus.
E Saul olha para essas circunstâncias e ele está se vendo num quadro cada vez mais difícil, a pressão vai aumentando, chega na reta final. Ele começa então a praticar algo que não era sua função. A Bíblia fala então que Saul reúne, pega o holocausto e ele faz uma oferta ao Senhor. E quem devia fazer isso? O sacerdote. Ele era rei, não era sacerdote. Toda oferta oferecida pelo povo, só o sacerdote podia fazer. Saul podia fazer até pelos seus pecados, mas no que tange ao povo de Israel, apenas o sacerdote. Isso era uma função sacerdotal. O que Saul está fazendo? Usurpando uma função. Ele não podia fazer isso. Isso não era o seu papel. Aliás, ele tinha sido orientado a esperar. E se vocês olharem para o texto fala assim, logo após ele fazer isso. Eu gosto disso, logo após. Ou seja, se tivesse esperado um pouquinho mais, isso não teria sucedido. Sabe por quê, queridos irmãos? Os reis não tinham direito de oferecer sacrifício. E às vezes na nossa vida a gente não tem direito de fazer determinadas coisas. Não é o nosso ofício. Nós não podemos passar à frente do Senhor. Mas quando a pressão começa a bater na nossa porta, a gente começa a olhar de um lado e para o outro, e a gente começa a flertar com possibilidades que até então são inimagináveis. Foi isso que aconteceu com Saul. E Saul começou a ser um líder sem critério. Até porque se tem uma coisa que caracteriza muito a sabedoria, é saber esperar. Minha mãe dizia, meu filho, cuidado, afobado come cru. Afobado perde muita coisa. A pessoa numa ânsia de tentar resolver, às vezes aparentemente ela tem uma solução para uma questão que tanto a incomoda, mas a médio e a longo prazo ela arruma um problema sem precedentes. Eu consegui resolver essa etapa, mas resolvi esse problema e arrumei um outro de médio e uma grande monta, e que vai durar muito tempo na minha vida. De que adianta? De que adianta essa ansiedade? Imagine Naamã, quando a garotinha fala, vai lá, ouça a voz do profeta. Lá no Rio Jordão se banha 7 vezes. Mas tem Albano e Farpar aqui que é muito mais límpido. Mas é no Jordão. Mergulha a primeira, mergulha a segunda, 6ª vez, pastor Demetrios, olha e fala assim, chegar em casa eu vou pegar aquela garotinha, é uma surra nela. Quantas vezes ele tinha que se banhar? Imagina o povo rodeando Jericó. Quantos dias eles tinham que rodear para as muralhas caírem? 7 dias. Quanto tempo Saul tinha que esperar? 7 dias. Irmãos, quando Deus estabelece prazo para cada um de nós, tem muita gente que não tem sabedoria para lidar com os prazos divinos e espirituais. Uma das coisas que mais vai importunando a vida cristã num tempo de uma extrema ansiedade, o Brasil está aí no ranking, tem hora que está em primeiro e segundo no mundo de ansiedade. O povo ansioso. E ansiedade é antídoto contra a fé. Ansiedade é igual cadeira de balanço, te movimenta, mas não te tira do lugar. Dá uma sensação que algo está acontecendo, mas na verdade você está parado. Ansiedade é igual roleta de banco, você entra e fica girando assim, ó. Correndo, suando, cansando. Para onde você foi? Lugar nenhum. O povo está ansioso demais. O povo quer ver acontecer. Moisés sobe, aí o povo fala, está demorando, já entra e dola, vamos construir um bezerro. Ansiedade. A ansiedade parece que está tomando o nosso coração. E ainda tem gente, Renan, que está orando e fala assim, Deus tira de mim a ansiedade. Só que Deus não tira a ansiedade de ninguém. Nós é que lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de...
A convicção é nossa de depositar. Não adianta falar, Deus tira, você que deposita. Deus está falando, é só depositar, filho. E tem gente até hoje orando, Vitão, falando assim, tira, eu estou te pedindo, eu quero. Deus está falando, deposita, filho, coloca aqui, eu quero cuidar de você. Se Saul não tivesse com toda essa ansiedade, ele não ia se precipitar, ele não faria o que ele fez, até porque o povo no dia de hoje ainda precisa de direção, e Israel não poderia combater se não tivesse a direção do Senhor. O que Saul faria com aquele povo dependia de direcionamento, e quem ia dar isso seria Samuel. O povo dependia do norte, a bússola espiritual não tinha sido apontada, e ele começa então a se precipitar ao ponto dele fazer algo que trouxe ruína e desgraça para a sua vida. Se ele tivesse esperado um pouco mais, confiado na palavra do Senhor, o Senhor daria direcionamento, o Senhor daria vitória, e ele seria um rei vitorioso. Mas do que adianta? Israel teve vitória, mas Saul perdeu o trono, foi rejeitado. E o pior, ele não assume a culpa. Todas as vezes que ele é repreendido por Samuel, ele tenta sempre argumentar. Ele fala, pressionado pelas circunstâncias. Quando você vai em 1 Samuel, capítulo 15, o verso de número 24, Samuel o confronta com o pecado que ele comete. Eu acho muito interessante quando Saul fala assim, ó, é só você abrir e ver, irmão. Pequei, disse Saul. Isso me lembra Davi quando é confrontado com Nabal. Por Natã. E Natã era amigo de Davi. E Natã, ele tinha um respeito enorme diante de toda a população. E Davi também o admirava. Quando fala a história das ovelhinhas, aí Davi fala, esse homem tem que morrer. Ele fala, esse homem é tu, rapaz. Tu pegou a esposa de Urias, ele só tinha aquela mulher, tu tinha várias, tu tirou a única que ele tinha. Primeira coisa que Davi manifesta, o que é? Pequei. Primeira coisa que Saul fala, olha aí, 1 Samuel 15, 24. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor, as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados, disse Saul, e lhes atendi. Ficou com medo. Irmão, tem gente com medo de tudo. Tem gente com medo das circunstâncias, tem gente com medo das pessoas. Só não está com medo de pecar e de fazer algo que desagrada ao Senhor. Saul começa a ter esse tipo de comportamento e Samuel fala, olha, não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel virou as costas para Saul, presta atenção, irmãos, verso 27, Saul agarrou a barra do manto dele e o manto se rasgou. Então Samuel disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e entregou para alguém. Irmãos, isso aqui é cruel, presta atenção. Rasgou o teu reino e entregou para alguém melhor do que você. O Senhor tirou, rasgou. E aí, você vai reparar nas palavras de Samuel, que Samuel está falando, o Senhor já agiu, o Senhor já determinou. Mas ele fala, violei. Agora, eu te imploro, que o meu pecado não volte comigo, eu quero adorar o Senhor. Ele fala, não vou voltar com você. E Saul agarra nele, e na verdade o que Saul está querendo, sabe o que é? É dar uma satisfação para o povo. Eu não quero que o povo veja que eu estou rejeitado. O problema de Saul não foi encarar o seu pecado. O problema de Saul foi olhar para o seu reinado e falar, eles agora vão ver que o Senhor já me rasgou do trono. Um dos maiores problemas da nossa falta de sabedoria na hora de lidar com as pressões, irmãos, é quando erramos e pecamos.
Porque é certo que a gente vai pecar. Mas o que mais dói é ter afrontado o coração de Deus, ou o que mais dói é o que você possa estar perdendo pelo pecado praticado. Irmãos, nós somos o povo que está chorando, porque a gente está perdendo cadeira, posição, dinheiro, status, curtidas. Mas a gente não chora mais pelos nossos pecados. Me chama a atenção esse comportamento de Saul. Porque Saul, apesar de ser um rei que tinha capa, tinha coroa, tinha trono, o que ele não tinha era a presença do Senhor. E eu olho para a vida de Davi, irmãos, quando ele fala pequei, eu pequei. Davi arranca a coroa, arranca a capa e constrói o Salmo 51, e ele começa a dizer: Deus, retire de mim o trono, retire de mim a autoridade, retire de mim filhos, só não tire de mim a tua presença. Não tire de mim a tua presença. Ele fala uma coisa: eu peço e eu a buscarei. Disse Davi: eu quero habitar na casa do Senhor todos os dias. A arca tinha sido roubada. Saul fica 40 anos. Ele não moveu uma palha para trazer a presença de Deus de volta. Davi assume o trono, ele fala: como é que eu vou dormir em palácios enquanto a arca está lá? Enquanto ele não trouxe a arca, ele não sossegou. Nós somos uma geração que a gente está muito preocupada com status. Nós estamos querendo muito aprovação diante dos homens e reprovação no secreto. Olha o que eu vou dizer para você: quem está buscando aprovação no secreto não está preocupado com a aprovação de homens, porque mais vale obedecer a Deus que aos homens. Esse homem começa a perceber o seu pecado, e por intermédio desse pecado, ele leva uma vida desobediente. Saul foi rebelde à ordem do Senhor, e não foi só aqui, ele foi guerrear e falaram: destrói tudo. Os amalequitas exterminaram Israel num período difícil, e Deus deu ordem a ele: quando você entrar lá, você vai exterminar tudo, não vai sobrar nada. Saul vai lá, pega uma prataria, pega alguns utensílios, traz Agag. E aí, o curioso é o texto bíblico, que quando ele vê Samuel não pergunta nada, ele fala assim: fiz tudinho que o Senhor me mandou. Samuel não perguntou nada. A consciência, a culpa acusando. Samuel não perguntou nada. Olha o que ele fala: eu fiz tudinho como o Senhor me determinou. Pousou de anjo. Aí Samuel fala assim: e esse mugido e balido que eu estou ouvindo aqui, o que é isso? Esse barulho aí desses boizinhos, de onde vem isso? É que eu poupei. Olha a argumentação, irmão. Irmão, presta atenção nisso. É que eu poupei o melhor para oferecer ao Senhor. Um argumento humanamente lógico, divino, mas Deus tinha dado uma ordem: extermina tudo. Eu poupei porque eu queria fazer uma média com o Todo-Poderoso. Eu poupei porque eu queria, não é para mim não, por favor, irmão, não sou egoísta não, eu fiz isso só para agradar o Senhor. Aí entra o texto célebre: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios. 1 Samuel 15, 22, e fala: obedecer é muito melhor do que sacrificar. Se você quer ter sabedoria para a tua vida, irmãos, para de ficar sacrificando e obedeça mais. Esse homem começa a se perder, porque o que ele está preocupado não é o seu pecado
como afetou a Deus. E um homem que fica argumentando, presta atenção nisso, queridos, a pessoa, quando é muito boa de argumento, ela é ruim de arrependimento. Quem é muito bom de argumento é ruim de arrependimento. Saul sempre tinha uma desculpa, sempre pegava um atalho. Davi falava, eu peguei, arranque tudo, só não me falte a tua presença. E eu acho linda a história de Davi, porque Davi foi ungido de 15 a 18, 20 anos de idade. E me chama a atenção o texto, porque quando Deus manda o profeta ungí-lo, Deus não manda o profeta ir onde Davi estava. Deus mandou o profeta ir para a casa do pai dele, para a casa de Jessé, sim ou não, irmãos? Mas será que Deus não sabia que Davi estava no pasto? Sim ou não, irmãos? E por que é, a pergunta que vale 1 milhão é, por que é que Deus não manda Davi, o profeta, o encontro de Davi no pasto, mandou ir para casa? E na casa começa, é esse, 7. Todo mundo lá não fazendo nada, o único que estava trabalhando era Davi no pasto. Não, mas tem mais alguém aí? O nome de Davi não estava na lista de ninguém, mas estava na lista celestial. Aprenda uma coisa na tua vida, quando você é um escolhido de Deus, permaneça onde Deus te plantou. Você não precisa estar em roda, em média, participando disso, daquilo, querendo projetar o teu nome. Quem não é visto não é lembrado. Você quer ser visto e lembrado? Entra no secreto, que teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Nós somos um povo que diz que a gente quer estar no meio da política, e estica daqui, aqui, ó, eu estou carguinho, e olha agora, me ajuda. Irmão, quem está lá no secreto, o Senhor não se esquece. Quem é ungido não corre atrás. Aliás, Salmo fala, o salmista no Salmo 23, bondade e misericórdia, eu vou correr atrás todos os dias, é isso, irmãos? Não, o que vai acontecer? Vão te perseguir. Eu ando na rua, eu falo, Deus, 2 fantasmas do meu lado, que coisa boa, bondade e misericórdia. Onde eu ando, estão do meu lado. Eu entro, está lá os 2, bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Sabe por que Deus mandou o profeta Samuel ir lá na casa de Davi? Porque para você ter autoridade, reinar e governar, a aprovação precisa vir dos de dentro, para depois refletir por de fora. Isso é um princípio espiritual até para o exercício do ministério. Por que bota o pré-requisito? Que governe bem a sua... Para quê? Vai te dar autoridade. Porque Davi era um azarão, ninguém acreditava nele, irmãos. Os irmãos não acreditavam, o rei Saul não acreditava, os inimigos não acreditavam, ninguém acreditava em Davi. E está todo mundo falando, não dá para você, o negócio não vai dar certo. Ele está falando, tu vens a mim com varas e paus, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E olha que o perito na funda e na pedra era Saul, hein? Mas Davi não precisa daquela melhor armadura para guerrear, sabe? Porque Salmo 28, uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. As armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus, para destruição de fortalezas. Quais são as fortalezas hoje que estão ao redor da tua vida? Elas precisam cair por terra. Para de batalhar na carne, meu irmão. Para de ver essa luta como uma luta tua contra o outro. Não adianta você falar, obedeci totalmente. Obediência parcial é desobediência total. Pega isso aí, irmão, olha só. Obediência parcial é desobediência total. Não existe esse negócio de meio santo.
meio obediente. Isso aqui que eu estou falando já viu aquele pessoal assim, meia verdade. Ou é ou não é. É sim, sim, não, não. O pessoal hoje está florindo, tentando. Irmão, isso é diabólico. Isso ou é ou não é. Ou você é obediente, você é desobediente. E Saul não consegue enxergar essas falhas. Ele quer levar uma vida de uma obediência parcial, achando que está agradando ao Senhor. E quando nós desobedecemos parcialmente ao que Deus está nos mandando fazer, aí começa a vir uma série de coisas sobre a nossa vida. E nós devemos rapidamente olhar o nosso pecado e que o Senhor gere em nós arrependimento. Meus queridos irmãos, o que você está fazendo quando sob pressão? De quem você está se valendo? Você está contando com o quê? Quando a fome aperta na tua casa, quando você vê um filho sofrendo, quando a pressão do desamor bate à sua porta, quando as contas chegam, quando a saúde vai embora, será que você está lutando uma grande batalha, mas perdendo o trono? Será que você vence a guerra, mas você está comprometendo um filho? Porque teve uma guerra que Saul falou assim, ninguém vai comer nada, o primeiro que comer morre. E quem comeu foi o filho dele. Isso não é o povo, ele tinha matado o filho. Voto de tolo. Lembra o Juízes 9, a vida de Jefté? Lembra dele? O povo saiu vitorioso, mas ele fez uma promessa, primeiro que sair da casa eu vou oferecer. Não quero entrar teologicamente na questão se foi sacrifício de pessoas ou não, se ela foi estéril, enfim, voto de tolo. Às vezes quando o nosso calo aperta, a gente quer fazer um voto de tolo. Há tanta gente que quer fazer uma barganha com Deus. Deus, se tu me der esse ano, né? Se eu passar esse ano no Enem, eu vou ficar 6 meses sem comer chocolate. Deus, se tu me der essa resposta esse ano, eu vou ficar 1 ano sem tomar um energético. Fala, Deus. Negócio, irmãos, é estreito. A gente quer fazer barganha com Deus. Deus, se o Senhor, eu prometo, Pai. A gente começa a fazer uns votos para tentar atrair a glória de Deus. E só tem uma forma de você atrair a glória de Deus. Sabe o que é? Valorizar a presença do Senhor. Nós temos que fazer como a oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que nos currais não hajam vacas, que as ovelhas tenham sido arrebatadas. Todavia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, não há nada mais importante do que a presença do Senhor. E quando a gente peca, o nosso pecado tem que ser menor do que o escândalo do arrependimento. E isso eu não estou querendo dizer que você tem que vir em público, chamar e falar, eu errei, fazer plateia. Não. Você quer fazer um escândalo de arrependimento com o Senhor? Entra no teu quarto, no secreto, e fala, pequei. Eu pequei contra o Senhor. Deus, retira de mim o emprego. Deus, retira de mim o meu filho. Retira de mim minha conta bancária. Deus, tira a minha saúde. Só não tire de mim a tua presença. Só não tire de mim a tua presença. Irmãos, uma coisa muito difícil na vida é a gente lidar com rejeição. E eu quero partir para concluir falando isso. O complexo da rejeição é uma coisa terrível. Quando um pai ou uma mãe rejeita um filho, quando a gente chega num local que a gente sente que a gente é rejeitado, é tão ruim, não é? O sentimento de rejeição é uma coisa muito ruim. Eu, em determinados momentos da minha vida,
eu já vivi esse complexo de rejeição. Mas a pior rejeição que pode haver é sermos rejeitados pelo Senhor. É quando Deus fala assim, ó, eu já te entreguei, Romanos 1, as tuas paixões infames, é contigo. E eu fiz um investimento num negócio que eu orei muito, Deus me deu a direção. Eu pedi para Deus confirmar e Deus confirmou para mim. Eu me lembro que eu saí de São Paulo um dia, era umas 5 horas da tarde, eu cheguei no Rio de Janeiro, já por volta de meia-noite, eu peguei a Márcia e fui no escritório da Barra para assinar um contrato, saí de lá o dia clareando e fechei um grande negócio. E eu trabalhei arduamente por aquele negócio ali. Mas eu cheguei a ficar 40 dias só cochilando, comprometendo minha saúde, porque eu tinha contas altíssimas para pagar. Eu lembro que eu peguei um valor emprestado com uma pessoa para pagar em 30 dias, era um valor muito alto. No 27º dia eu estava devolvendo e honrando meus compromissos. E eu fui para casa, eu dormi quase 24 horas, estourou feridas na minha cabeça. E eu fui pagando aquilo, eu fui resolvendo tudo e consegui resolver. Só que em determinado momento surgiu uma incongruência. E foi objeto de uma disputa judicial. Nessa disputa judicial, o juiz deu tudo a meu favor. Inclusive determinou até penalidade diária se não me desse o que era meu por direito. E aí teve recurso. E nesse recurso reverteram todo o quadro. O processo hoje chegou numa CTI. E ontem, quando eu preparava esse sermão, eu chorei copiosamente diante do Senhor. Porque o que Deus falou é que Deus me deu aquilo e eu me afastei da presença dEle pelo nível de trabalho que eu comecei a desencadear. E fiquei lembrando de um livro que eu li sobre um grupo missionário, muito conhecido. O projeto que eles tinham era comprar um navio e parando de porto em porto pregando a palavra, e no navio já fariam o treinamento de todo o pessoal. Eles não acreditavam que eles pudessem comprar o navio, Deus deu um navio para eles. Eles ficaram tão fascinados com o navio, que eles ficaram cuidando do navio, fazendo tudo do navio, e já não treinavam mais e nem pregavam a palavra como deveriam, e Deus tirou o navio. E quando eu preparava esse sermão, eu olhei para a minha vida e falei, Deus, olha que Saul, 1 Samuel 13:14, seu reinado não vai subsistir. Segunda vez, 1 Samuel 15:23, porque você foi rejeitado, você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Terceira vez, até quando, Samuel, você terá pena de Saul? Eu o rejeitei como rei sobre Israel. 1 Samuel 16:1. Eu falei, Deus, por que aconteceu isso tudo? Porque Deus não te dá nada para te afastar da presença dEle. E eu me afastei da presença do Senhor. E o Senhor resolveu tirar. E só ontem eu entendi isso. E eu orava e dizia assim, Deus, o Senhor falou que estava nisso, eu entrei nisso porque o Senhor apontou, o Senhor me deu a direção, o Senhor falou.
E há muita coisa na minha e na tua vida que Deus dá direção, mas no curso, no projeto, a gente acaba se perdendo, irmãos, porque a gente vai se afastando da presença do Senhor, e a gente começa a dar valor à posição, a bens, a coisas. Nada importa na nossa vida que não seja a presença do Senhor. E ontem foi um dia que eu chorei, me derramei, dizendo: eu pequei contra o Senhor. Tira imóvel, tira tudo, mas não tire de mim a tua presença. Eu não quero ser rejeitado pelo Senhor. Você olha para a vida de Ismael, foi rejeitado dentro de casa. Moisés também. José do Egito, rejeitado. Olha para a vida do apóstolo Paulo, rejeitado. Olha para a vida de Jesus, os homens rejeitaram a ele. Mas Deus fez Ismael prosperar no deserto. Deus usou Moisés de uma maneira poderosa. Ele voltou para o povo dele, porque lá estava sendo rejeitado. Deus tirou José do Egito de uma cadeia e transformou em governador. Deus pegou o apóstolo Paulo e dizia assim: ainda que eu esteja padecendo, se o evangelho está crescendo, é isso que importa. Como Deus usou a vida do apóstolo Paulo, como Cristo foi usado, porque esses homens começaram a entender a presença de Deus e não se afastar dela. Eu quero concluir essa palavra, dizer para você: você está sendo perseguido hoje, você está andando em estado de alerta, você está sob pressão, está pressionado pelas circunstâncias. Davi passou isso tudinho nas mãos de Saul. Uma perseguição implacável, 3.000 homens peritos. O que Davi tinha? Nada. Davi só fazia correr e se esconder. E Davi podia ter matado Saul, sim ou não? Mas ele não toca. E Saul, devido à sua cegueira, ele vai para um fronte de batalha, que ele vê que para ele não estava dando mais. Ele passou a vida inteira sendo atormentado por espírito maligno, e quem aliviava era Davi tocando a harpa. Até porque a harpa foi a porta de entrada de Davi no palácio. E Saul, quando percebeu que não dava mais para ele, ele chama um dos seus soldados e fala: me mata. O soldado se recusa. E Saul então comete um suicídio. Ele se lança sobre a espada. 38 anos governando, com rei, com capa e com trono, mas é rejeitado. Davi foi ungido. Samuel foi lá e ungiu Davi. Logo depois da casa de Jessé, ele foi ungido. Foi ou não foi, irmãos? E aí logo depois ele foi lá e assumiu o trono. Sim ou não? Não. Ele volta para o pasto. Davi não tinha coroa. Davi não tinha capa. Davi não tinha trono. Mas ele tinha a presença de Deus na vida dele. Onde Davi botava as mãos, o Senhor fazia prosperar. O Senhor livrava do mal. O Senhor abençoava. O Senhor fazia tudo na vida dele florescer. Perseguição implacável na vida de Davi. Quem sucumbe é o perseguidor, sabe por quê? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará.
tu as condenarás. Tudo que se levanta contra ti, não importa o exército, o tamanho, a muralha, a dificuldade, se tu está andando na presença do Senhor, é na sombra do Onipotente que eu descanso. Aí a minha habitação segura. Eu não quero andar sem estar debaixo da sombra dele. Na sombra dele tem abrigo, na sombra dele tem provisão, na sombra dele tem proteção, na sombra dele tem cuidado. Eu falei: Deus, retira de mim tudo, retira de mim tudo, Deus. Eu trabalhei tanto tempo, investi tanto naquilo, mas eu me apartei da tua presença. Retira tudo da minha vida, só não tira a tua presença, porque a tua presença é o que eu tenho de mais importante. Na pressão não ceda, valorize a presença do Senhor. Eu quero te convidar a reclinar a tua cabeça. Fala: Deus, eu quero estar debaixo dos teus cuidados. Não importa a pressão que esteja sobre a minha vida, eu não vou ceder. Reconheça seus maus caminhos e diga: olha, eu preciso nesse tempo parar de culpabilizar pessoas. Eu não quero saber quem está me oprimindo, eu não quero saber quem deseja o meu mal, eu não quero saber quem está lutando contra mim. Eu quero saber de quem está do meu lado, e quem está do meu lado é o Senhor dos Exércitos. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, estar no esconderijo do Altíssimo. Eu não quero confiar em homens, eu não quero estribar-me no meu conhecimento, eu quero confiar e depender no Senhor, porque o guarda de Israel não dorme, não tosquenejará o guarda de Israel. Ele não vai te abandonar. Se ele cuidou de você até aqui, não é daqui para frente que ele vai te abandonar. Ele vai estar conosco todos os dias, é promessa dele. O Senhor vai continuar agindo mesmo que não vejamos. O Senhor vai continuar guardando, livrando, libertando. O Senhor vai continuar operando nas nossas vidas. Não permita ser rejeitado pelo Senhor. Volte-se para Ele e fala: Pai, tira o anel, tira a posição, tira a minha rede social, tira a minha conta bancária, tira o que o Senhor quiser. Só não retire de mim a tua presença, porque na tua presença há abundância de alegria. Oh, glória a Deus! É na presença do Senhor, e somente na presença do Senhor, que temos abundância de alegria. Nada nessa vida vai nos alegrar tanto. E se você hoje está sendo rejeitado, fala: Senhor, eu me arrependo. Tira o que o Senhor quiser. Ouse, irmão, ore ousadamente, fala: Deus, tira. Só não afaste de mim a tua presença. Saul não estava predestinado à derrota, nem eu, nem você. Você vai sair desse caminho hoje, em nome de Jesus. As tentações não podem ser maiores, as pressões não vão te fazer sucumbir. O problema do Saul não foi falta de investimento divino, nem de orientação. O problema eram os deleites que estavam na mente dele. Agora, quando a gente resolve abrir mão disso, Senhor, o Senhor vai dizer para o Senhor: Senhor, eu quero sair daqui dizendo: eu tenho um emprego bom, Deus, eu tenho minha casa, eu tenho a família, eu construí tantas coisas. Nada mais importa que não seja a presença do Senhor. Tira tudo, Pai. Tira tudo, Deus. Eu não quero ter um fim como de Saul, mas quero valorizar a tua presença. Senhor, nós apresentamos tua igreja e suplicamos ao Senhor, o dono da igreja, tudo
que está afastando a nossa vida, tudo que viemos nos arrependendo como perda, a maior perda que a gente tem é a tua presença. Nós queremos, ó Pai, no secreto, nos arrependermos de tal forma que chegue no teu coração. Nós queremos que o nosso pecado seja melhor do que o escândalo do nosso arrependimento. Nós queremos declarar em alto, em bom som: nada mais importa na nossa vida que não seja o Senhor. Se o Senhor for por nós, quem será contra nós? Perdoa, Pai, porque ofendemos ao Senhor. Perdoa, Deus, o nosso pecado. Perdoa, Deus. O Senhor pode tirar o que quiser, as consequências podem vir, só não retire de nós o teu Espírito. Nós oramos porque cremos e oramos em nome de Jesus. Amém.